A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os queridos e amados irmãos, neste momento tão maravilhoso que Deus nos concede estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus, para ministrar essa verdade do Senhor que Deus tem preparado para os nossos corações. Amém? Querido e amado Pai, Senhor, nos colocamos à Tua disposição neste momento. Quero apresentar o Teu servo, a Tua serva que está aí no seu lar, na sua casa. Meu Deus, em qualquer lugar neste momento, mas que está ligado aí com a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Deus, venha falar aos corações através da ministração, que o Senhor possa manifestar a Tua vontade, liberando, meu Deus, paz, alegria, confiança no coração do Teu filho e da Tua filha, para vencer, meu Deus, meu Deus amado, e para continuar a caminhada e a jornada, abençoado no Teu nome santo, Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amados irmãos, quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo de número 27. Quero compartilhar aqui o Salmo 27. Salmos, eles são muito maravilhosos, porque, como toda a palavra, fala profundamente a nossa alma. Mas geralmente, irmãos, salmos falam de alegria, de tristeza, de esperança, temores, expectativas e desapontamentos, né? E também fala da confiança e de gratidão a Deus. E hoje eu quero me deter aqui no Salmo de número 27. E o tema daquilo que iremos passar para você, da palavra de Deus, o tema que nós queremos tratar neste momento, é sobre o temor, confiança em Deus. Palavra ministrada ao seu coração, aos nossos corações. Salmo 27. Eu quero ler alguns versículos do Salmo, mas aí você aí na sua casa lê todo o Salmo e você vai compreender melhor. Mas eu quero ler alguns versículos para a gente ganhar tempo. O versículo 1 e o 2 e o 3 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, e a quem temerei? Versículo 2: Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Versículo 3: Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha o versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Agora vamos para o versículo de número 10 do mesmo Salmo. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Olha que bênção. Versículo de número 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O versículo 14 diz assim: Espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Então, baseado nesse tema, temor e confiança em Deus, quero falar aqui de 3 pontos, tratando a respeito desse tema no Salmo 27. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre as circunstâncias históricas, né, que Davi estava ali vivendo a situação desse momento, né, que ele estava ali nessa batalha, em conflitos. E primeiro ponto, as circunstâncias históricas. Segundo ponto, vamos falar sobre visão correta de Deus, como é que Davi ele via a Deus, como é que ele contemplava, né, o Deus que ele servia. Terceiro ponto, vamos falar sobre a visão correta dos problemas, né? Como é que ele via os problemas, como que nós também temos que encará-los. E quarto e último ponto, visão correta da vida espiritual.
como é que ele via a vida espiritual. Então, baseado aqui nesse tema, temor, confiança em Deus. Versículo 7 diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim, responde-me. Quantos momentos, né, irmãos? Quantos momentos difíceis da vida que você passa. Todos nós passamos em algum dia, em algum momento, onde você abre o coração e clama e diz: Senhor, ouve-me, escuta a minha voz, eu clamo, compadece de mim, responde, porque tem situações que só a resposta é de Deus. Não tem médico, não tem advogado, não tem juiz, não tem pai, não tem mãe. Tem situações na sua vida que é só Deus para te responder. E aqui no Salmo 27 vai revelar um conflito que se estabeleceu ali na alma de Davi, nas emoções daquele homem de Deus. Dois sentimentos opostos que se aninhavam, no coração de Davi. Dois sentimentos totalmente opostos. Era a confiança e a ansiedade. Então, você lendo aqui esse salmo, você vai ver que estava no coração daquele homem de Deus esses dois sentimentos: confiança e ansiedade. São sentimentos opostos, mas quem nunca teve esse sentimento? Talvez você está vivendo essa situação aí na sua vida, onde você tem confiança em Deus, você acredita em Deus, você glorifica a Deus, você se alegra em Deus, mas de repente a ansiedade, esse sentimento também quer se aninhar aí no teu coração, e Davi estava com esses dois sentimentos ali, tentando se aninhar, tentando fazer morada, e ele estava lutando para conquistar e para vencer. Então são situações que todos enfrentam, todos passam, e você pode ver isso aí nos versículos de número 1 e no versículo de número 7. Olha aí, o versículo de número 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem temerei? Ele estava demonstrando aqui confiança. Ele disse: o que é que eu vou temer? Se o Senhor é a minha fortaleza, se o Senhor é a minha força. Aí no versículo 7 diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Você já vê ali aquele grito de socorro. Quando ele estava dizendo no primeiro versículo: a quem temerei? Aqui ele já estava pedindo Deus socorro, porque alguma coisa estava tentando afligir a sua alma. É interessante, irmãos, notar que muitos de nós passamos, por igual experiência. Todos passam, sentimos fé. Tem momentos ali que você está com aquela fé inabalável, Mas, apesar disso, temos grande temor diante das dificuldades. Então, isso não é novidade. Não adianta achar que você é a única pessoa no mundo que muitas vezes passa por essa situação. Não. Todos homens de Deus, todos servos de Deus, consagrados, santos, passaram e passam por esses momentos de lutas e dificuldades na vida. Então, Davi aqui nesse salmo, ele vai nos ensinar esta realidade e como você pode vencer, como você pode conquistar, e passar por esses momentos da vida. Você pode observar que todos os homens, como já falei, piedosos, santos, passam por isso. Nós temos o exemplo aí de Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículo 29, o versículo de número 30, que fala quando o anjo visita Maria, e vai dizer assim: vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, considerava que saudação seria aquela, e disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de mim. Vemos também Paulo, quando estava viajando ali para a Itália, para Roma. Paulo não... Deus vai falar ali com Paulo e vai dizer: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam
contigo. Então se percebe que aquela serva de Deus que foi escolhida para ser a mãe, né, o instrumento usado por Deus para que Jesus, em forma humana, se materializasse aqui nesta terra, Maria, quando ela recebe aquela visita do anjo, ela fica ali, irmãos, com o coração turbado, né? Ela fica, aquela saudação traz ali para ela, certo? Ela ficou com o coração muito turbado, sem compreender direito naquele momento o susto que ela toma. Mas aí o anjo vai dizer para ela: não temas, porque você achaste graça diante de Deus. Assim como Paulo também, viajando ali para Roma, para a Itália, você percebe que quando aquele navio enfrenta uma grande tempestade, quebra-se tudo, os homens caem ao mar, e Deus vai falar com Paulo e vai dizer: não temas, Paulo, não temas. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu tenho um negócio contigo, não tenha medo não. Em outras palavras, confia. Tira esse sentimento de medo, porque ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Só faça o que eu disser e cumpra o que eu mandar. E ali Paulo passa o recado para aqueles homens. Então, todos os homens de Deus tiveram, irmão, esses dois tipos de sentimentos ali, em momentos, né, que chegaram no seu coração, na sua alma. A confiança, o medo, a ansiedade. Então, as circunstâncias históricas. Vamos ver aqui quando esse salmo aqui foi escrito pelo rei Davi, e ele foi ungido em 3 ocasiões. É interessante, né? Davi foi ungido em 3 ocasiões. Ele foi ungido por Samuel, lá em 1 Samuel 16, versículo 13. Você pode conferir aí na palavra. 1 Samuel 16, verso 13. Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois ele foi ungido pelos homens de Judá, lá em 2 Samuel 2, versículo de número 4. Davi estava ali diante daqueles homens, e vieram os homens de Judá e ungiram a Davi rei sobre a casa de Judá. E depois Davi foi ungido, assumiu o trono de Israel, e também foi ungido ali naquele momento, em 2 Samuel 5,3, você pode conferir aí, olha, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebron, e o rei Davi fez aliança com eles perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Então ali esse foi o contexto em que Davi escreveu esse salmo, quando ele tinha sido ungido por 3 ocasiões como rei, tinha recebido ali a unção poderosa de Deus para desenvolver aquele ministério, né, como rei de Israel, e também como aquele que haveria de ser um grande homem de Deus, servo do Senhor, vaso escolhido por Deus. Então isso explica, irmão, a sua confiança, o seu temor diante dos inimigos e das guerras que iria enfrentar. Então se mostra que Deus confiou, que Deus contou com Davi, que Deus entregou grandes responsabilidades a Davi. E com as grandes responsabilidades que Deus nos dá, vem também, irmãos, o peso, né? O peso daquilo que você tem que realizar, daquilo que você tem que fazer, seja como pai de família, seja como mãe de família, seja como líder espiritual, seja como profeta de Deus, seja como qualquer ministério e responsabilidade que Deus coloca sobre o homem. Então, com aquela confiança que Deus dá para aquela pessoa, vem também a grande responsabilidade. E aí Davi já percebe que ele teria que enfrentar muitos inimigos, né? Muitos inimigos. Então vamos observar os passos pelos quais ele passou para vencer os conflitos e fortalecer o seu coração. Foram muitos conflitos, e na vida todos nós passamos por conflitos. Todos nós enfrentamos adversidades, são situações na vida que muitas vezes marcam a nossa alma. Temos que passar por essas situações como Davi, aprendendo com Deus, aprendendo na palavra de Deus. Por isso nós trazemos esses estudos, esses momentos de meditação para ajudar você
para que você possa tomar posse da palavra e saber como administrar esses momentos na sua vida. Talvez você está passando um momento aí na sua vida tão difícil e você está como Davi, aqui no versículo de número 7 do Salmo 27, clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, ouve, ouve a minha voz, Senhor, escuta a minha voz, compadece-te de mim, e responde-me, Senhor. Então, de repente, você está nessa situação, clamando, porque o sentimento contrário está querendo tomar conta da sua vida. Mas aí, irmãos, Deus te convida, você neste momento, meu irmão, minha irmã, Deus nos convida a termos uma visão correta a respeito de Deus. A circunstância histórica de Davi, eu falei aqui das ocasiões em que ele foi ungido rei, a situação aqui, a circunstância, era de uma grande responsabilidade que traria para ele um peso muito grande e vários inimigos que ele tinha que enfrentar e vários conflitos que ele tinha que enfrentar e várias situações adversas que ele tinha que administrar na sua vida. A família, o reinado, a obra de Deus, o plano que Deus tinha com ele, a responsabilidade, Então Davi, ele tinha agora que ter uma visão a respeito de Deus. E aí eu pergunto, qual é a tua visão a respeito de Deus? Então vamos aprender aqui como era que Davi via Deus, para que nós também possamos olhar para Deus. Porque muitas vezes o problema se agiganta porque o homem para de olhar para Deus e começa a olhar para o problema, começa a tentar resolver os problemas com a sua força, com a sua inteligência somente humana, com a sua maneira de decidir, e muitas vezes não dá certo, porque nós que procuramos a palavra de Deus para nos balizar por ela, para nos guiar por ela, para andar de acordo com ela, então nós temos que acreditar que para que as coisas aconteçam de uma forma maravilhosa em nossas vidas, nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. E tem muitos que querem mudar situações da sua maneira. E tem muitos até que usam o nome de Deus, quando muitas vezes não está observando aquilo que Deus está dizendo. E a melhor forma de você agir é você cumprindo o que está na Bíblia Sagrada. Amém? Independente de qualquer outra palavra, situação, revelação, visão que seja de Deus, mas que esteja na palavra, que você esteja obedecendo a palavra. Amém? Então, se você tiver essa visão a respeito de Deus, vamos ver qual era a visão correta que Davi tinha a respeito de Deus, que vale para nós. No versículo de número 1 vai dizer: o Senhor é a minha salvação. Olha como é que ele via Deus. Ele via Deus como a sua salvação, como a sua porta de escape. Davi confessa quem é Deus para ele. Isso quer dizer que primeiro pensou em Deus e na necessidade que tinha de entendê-lo, de sentir o seu poder. Pensou mais em Deus do que nos seus problemas. Quando somos tentados a olhar só para os problemas, perdemos de vista o poder de Deus que está disponível para nós. Quando você olha só para o problema, você perde de vista o grande poder que Deus liberou para que você pudesse conquistar, para que você pudesse vencer, porque esse poder está disponível para nós. E esse poder é manifesto através da palavra, porque a palavra de Deus é poder na nossa boca, a palavra de Deus é poder na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: errais em não conhecer a Deus, em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque o poder de Deus é revelado através dessa palavra. Então conheça a palavra de Deus, conheça esse Deus. Davi, antes de qualquer coisa, ele confessa, ele diz que ele pensou em Deus, mesmo em meio àquela situação que ele estava vivendo, mas ele pensou em Deus. Então muitos são tentados, irmãos, para deixar de olhar para Deus. Pessoas querem resolver os problemas
com as suas próprias ideias. Mas não é dessa forma. Olha para Deus. Procura resolver a sua situação procurando as instruções que Deus tem para você na palavra. Certo? Então o medo vai dizer o seguinte para você. Certo? O medo vai dizer que posso fazer. Ou seja, o medo envolve a pessoa e a pessoa fica, o que eu posso fazer? Mas a confiança em Deus vai dizer, Ele pode fazer por você. Então, quando você está cheio de medo, de desespero, você põe a mão na cabeça e fica perguntando, o que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu faço agora? Mas a partir do momento que você confia em Deus, a resposta de Deus para você é essa: você não pode, mas eu farei na tua vida. Então olha, confia no Senhor. Então veja, quem era Deus para Davi? Davi, ele olhava para Deus, ele via Deus para ele, era luz para ele. Deus era salvação para ele. Deus era força para ele. Então essa é a visão que nós temos que ter de Deus. Ele é a nossa luz. Amém? Ele é a nossa luz. E Jesus diz lá em João, capítulo 8, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então, irmãos, essa era a maneira que Davi via Deus. Ele diz, o Senhor é a minha luz. Aí no versículo de número 1 do Salmo. O Senhor é a minha luz. Olha que maravilha. E aí, irmãos, quando você tem essa visão de que Deus é a sua luz, qualquer treva, qualquer escuridão, qualquer coisa que venha trazer pavor, desespero, inquietação na tua vida ou na tua alma, você vai resistir, você vai expulsar qualquer espírito de destruição na tua família, na tua casa, você vai expulsar. Por quê? Porque Jesus é a luz na sua vida. Porque a forma que você contempla a Deus, você vê Deus como a sua luz. E nele não há trevas. Amém? E quem está nele, quem está em Jesus, está na luz. Não anda em trevas, louvado seja o nome do Senhor. Então andar na luz é saber o que fazer para vencer as dificuldades. Então é você saber o que fazer. Se você está na luz, você sabe onde você vai pisar, você não vai se bater em nada porque você está enxergando. Então, por maior que seja o problema, mas os teus olhos espirituais estão abertos e você consegue ver, você consegue agir usando as estratégias espirituais que Deus colocou à sua disposição, as armas espirituais e as estratégias de Deus na sua vida. E você vai vencer no nome de Jesus, porque Deus é a tua luz. Por isso, nesse salmo, nós aprendemos com Davi a ter uma visão correta de Deus. Então, diga para Deus: Senhor, Tu és a minha luz. Como ele disse, Tu és a minha salvação. Deus seria o seu livramento. Salvação fala de livramento. Alguém é salvo é porque alguém foi livre da morte. Alguém é salvo porque alguém foi livre da enfermidade. O Senhor salvou, o Senhor guardou, o Senhor cuidou. E o salmista vai dizer: Senhor é a minha salvação. Ele não confiou em si mesmo, na sua força, certo? Já provada. E ele tinha uma certa força, claro que foi Deus que deu para ele, porque ele foi provado. Ele lutou com o leão, ele venceu. Ele lutou com o urso, ele venceu. Foi isso que ele falou para Saul. Quando Saul disse: mas como é que você vai vencer? Ele disse: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão e um urso e eu matei. Então ele tinha força, mas ele não confiou na força que ele tinha.
A confiança dele estava em Deus. Então, por isso que ele disse, a minha salvação está no Senhor, que é a minha luz. Então, a salvação invocada por Davi neste salmo é a libertação, o modo de sair das situações que parecem impossíveis. Quando ele estava dizendo assim, o Senhor é a minha salvação, ele estava dizendo, o Senhor, aleluia, é o meu livramento, né? Ele estava dizendo o seguinte, o Senhor, aleluia, é a minha libertação. Ele vai me tirar desse momento, porque Davi estava cheio de inimigos lutando contra ele. Mas ele estava declarando, segundo a visão que ele tinha do Deus que ele servia, que o Deus que ele servia iria livrá-lo, certo? Porque era proteção e livramento e libertação daquele momento tão angustiante que ele estava vivendo, que queria trazer para a alma dele uma inquietação, que é isso que a ansiedade faz no coração da pessoa. Deixa a pessoa inquieta, a pessoa sem pensar direito, mas aí Davi tem a visão correta de Deus. E eu quero dizer para você, tenha a visão correta desse Deus. Não importa a situação que você está vivendo, meu amado, minha amada, mas a vontade de Deus não é que sejamos cristãos, crentes, só de palavra, mas de vida no altar. Passe o que passar, que você enfrentar, mas declare com a sua boca, com a sua alma, Deus é a minha salvação. Amém? E aí sim, você vai vencer situações que parecem impossíveis de você vencer na sua vida. Deus vai te dar graça para vencer. Davi, ele ainda vai enxergar Deus de uma forma, além dele ver Deus como a luz na vida dele, além dele ver Deus como a salvação dele, ele vai dizer a minha força, né? Então esta palavra força quer dizer fortaleza, em outras traduções vai dizer fortaleza. É muito citada no Salmo 29, versículo 11, Salmo 28, versículo 7, Salmo 57, versículo 11, Salmo 46, versículo 11, mas no Salmo 29, 11, vou deixar só esse versículo aqui para você, diz assim, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, certo? Então veja aí, não podemos lutar sozinhos, irmãos, não tem como nós lutarmos sozinhos, nem subestimar os inimigos, que podem ser os problemas diários. São vários tipos de inimigos que se levantam contra nós. São vários. Situações diárias, problemas que querem afligir a sua alma, problemas externos, problemas internos. Muitas vezes, pessoas que estão ao seu redor, situações que muitas vezes você enfrenta na sua vida, que se tornam problemas a serem resolvidos. Muitas vezes não são as pessoas o inimigo, mas são as situações que geraram ao longo da sua vida, que se tornaram gigantes e às vezes é difícil de você resolver. Mas aí, se você buscar força em Deus, fortaleza em Deus, você vai vencer todos os problemas diários, todos os inimigos que se levantarem, seja de qualquer forma for. Deus vai te dar força para você resistir o mal. Se submeta, pois, a Deus, a sua palavra, resista o mal, se encha de Deus e você vai vencer e o inimigo vai fugir e a bênção de Deus vai estar na sua vida. Amém? Então, essa é a forma, devemos procurar refúgio em Deus e descanso nele. Se refugia em Deus, descansa no Senhor, né? Apresenta os teus anseios a Deus, apresenta a tua dor, meu irmão, minha irmã, apresenta, meu querido, a tua fraqueza, a tua limitação, aquilo que você não tem como resolver, apresenta a Deus. Ele é a nossa fortaleza, certo? Então está incluída nessa palavra
a ideia de reposição de energias neste Salmo 27. Aqui é como se o salmista estivesse dizendo: ele é a minha força, nele eu vou repor as minhas energias. E assim é. Você está muitas vezes sentindo ali meio que fraco, triste, angustiado, mas Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isso quer dizer que Ele vai, aleluia, repor todas as nossas energias, e daqui a pouco você se levanta, depois de ler a Bíblia, depois de orar, depois de jejuar, depois de consagrar, depois de meditar na palavra, e você se levanta outra pessoa. E você vai dizer: agora eu estou fortalecido em Deus, porque Deus é a minha fortaleza. Essa é a visão correta de Davi, é a maneira que nós temos que enxergar a vida e ver a vida, amém? Contemplando Deus em primeiro lugar em nossa vida e adquirindo e buscando nele tudo isso aqui para vencermos. Terceiro ponto, a visão correta dos problemas. Aqui ele teve uma visão a respeito de Deus, agora ele tem uma visão a respeito dos problemas, no versículo 4, certo? E o versículo 5 do Salmo que nós acabamos de ler, você vai ver sobre isso aí. Então, administrar é resolver problemas. Você administrar. Muitas vezes você vai resolver problemas. Uma boa administração é essa, é quando a pessoa consegue resolver as situações difíceis e ela vai continuando, e ela vai tendo sucesso, e ela vai conquistando. Isso é saber ser um bom administrador. E todos nós temos essa responsabilidade. Como sacerdote do lar, como sacerdotisa do lar, como pastor, como obreiro, como líder. Amém? Deus levantou você e tem ministério na sua vida. Não tem sido fácil para você, eu sei, mas Deus quer te dar graça para que você administre bem o teu ministério, a tua casa, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, a tua vida espiritual, sentimental, e isso vai te dar, você vai ter graça quando você aprender com Deus. E Davi nos ensina a sermos bons administradores de problemas, de dificuldades na nossa vida. Então, olha, quem não entender isso e não aceitar com maturidade, vai sempre viver com a cabeça quente, viu? Guarde isso aí no teu coração. Davi tinha uma visão correta dos fatos e, percebendo que eram graves, buscava forças no Senhor. Quando a pessoa não consegue, irmãos, não tem uma certa maturidade para conseguir aprender em Deus, administrar os seus problemas, ele vai viver com a cabeça quente. Sabe aquela pessoa que só vive estressada? Que só vive irado, que só vive com raiva, sem saber como resolver as situações? Então tem que se ter uma maturidade, tem que se aprender. E Davi, ele ensina sobre isso aqui, porque ele aprende, e ele vai dizer para nós o seguinte, que a força dele estava no Senhor, né? Que ele buscava ao Senhor para que ele pudesse resolver os problemas e ter uma visão correta dos fatos que viriam sobre ele, as situações. Então são tantas situações na sua vida que vão acontecer, mas o Senhor quer te dar uma visão correta, o Senhor quer te dar um entendimento para que você possa resolver os problemas com graça, com sabedoria, para continuar a sua vida. Você não vai parar, não pode parar. A jornada é longa, mas a caminhada é difícil mesmo. Mas o rumo é o céu, o alvo é o céu, né? E o Senhor deseja que você possa aprender corretamente a resolver os problemas da forma certa, correta, e você vai vencer. Então, desejo de maior comunhão com Deus. Uma coisa, olha o que ele diz aí no versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha que maravilha. O que ele estava aqui pedindo ao Senhor? Que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Louvado seja Deus.
Então, olha, os problemas tendem a afastar as pessoas para longe de Deus. Os problemas geralmente fazem isso, irmãos. A enfermidade muitas vezes quer jogar o homem à beira da estrada, como fez ali com Bartimeu. Ele estava na beira do caminho mendigando pão. Os problemas querem muitas vezes jogar você de lado, para que você deixe de lutar, certo? Se afaste da casa do Senhor, do convívio dos irmãos. As dificuldades, querem levar você por outros caminhos, mas não deveria ser assim. Infelizmente, há crentes que, ao enfrentarem lutas, abandonam os cultos e a igreja. Tem uns irmãos que não conseguem administrar a sua vida. E eles ficam aqui, eles vão para ali, ora eles estão numa igreja, ora estão noutra igreja, porque eles estão buscando uma resposta, muitas vezes para eles, e essa resposta está em Deus. Aonde você está, se você estiver em comunhão com Deus e com os irmãos, Deus vai te dar fortaleza e força para você administrar bem a sua vida. Porque é a força necessária que o homem precisa está em Deus. Não está em placa denominacional, mas está em Deus, certo? E aí muitos irmãos abandonam os cultos e a igreja. Essa, porém, não foi a atitude do salmista. Seus problemas criaram nele. O que esses problemas criaram no salmista, em Davi? Criou um desejo de contemplar e aprender do Senhor no seu templo. Deus é o nosso socorro bem presente. Amém? Então o salmista ele dizia, olha, que eu possa estar na sua casa. Então não abandona a igreja do Senhor. Se você precisa de força, se reúna com os irmãos. Vá para a oração, vá para a doutrina, vá para o culto com o coração aberto. Deus vai usar a pessoa mais humilde para falar com você. Deus tem várias formas de falar conosco, irmãos. E é só você estar ligado com Deus e a bênção é certa na sua vida. Desejo de resolver os problemas. Tem que ter desejo para resolver os problemas. Não é fugir dos problemas, mas é buscar força em Deus. O texto aqui no Salmo 27 deixa claro que o tabernáculo desempenha um papel fundamental na vida do crente, na solução dos seus problemas, certo? Nele podemos contemplar a formosura do Senhor e não somente a gravidade dos problemas. O tabernáculo, na presença de Deus, onde os santos estão em louvor e adoração. Nele encontramos refúgio e fortaleza. Isso está claro quando ele fala que Deus o esconderá e ainda no recôndito me acolherá. Isso significa para o salmista o que a caverna é para o animal, refúgio e proteção. Quando o animal está querendo fugir da presa, ele entra na caverna e aquela caverna se torna uma proteção para ele, um refúgio. Então, enquanto aquele animal feroz que está querendo devorar ele como presa, ele está ali se refugiando naquela caverna, no refúgio. Assim somos nós na presença de Deus. Deus é o nosso refúgio. Está difícil, os inimigos estão te perseguindo, os problemas estão querendo acabar com a sua vida, certo? Então, se refugia em Deus, busque a proteção de Deus, clame ao Senhor, se esconda na sombra do Altíssimo e Ele vai te defender. E a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus é contigo. Amém? Porque Deus é contigo. Você vai sair dessa situação. Você vai sair desse leito de dor. Você vai sair desse leito de enfermidade. Você vai sair dessa frieza espiritual. Em nome de Jesus eu creio. Você vai sair desse momento de dor na sua alma. Desse momento de angústia na sua alma. Você vai sair dessa situação. Creia em nome de Jesus. Você é vaso escolhido de Deus. Você é amado por Deus. Não se entregue à ansiedade e nem à tristeza. Se esse sentimento está querendo encontrar um ninho
na sua alma, no teu coração. Encha o teu coração de Deus, da palavra de Deus, para que assim como Davi comece a enxergar diferente, amém? E que aquele que está realmente aninhado, que esteja ali presente, no teu coração seja a confiança, o temor e o amor a Deus. Nele encontramos a nossa rocha, para nela firmarmos a nossa fé em Jesus, em Deus. Nele celebramos a vitória sobre os nossos inimigos. Quantos inimigos já tentaram te destruir? Quantas palavras já tentaram te matar? Quantas ações contrárias já tentaram roubar a tua firmeza, a tua paz e alegria? Mas nenhuma delas conseguiu até hoje, sabe por quê? Porque Deus é a tua proteção. Nenhuma delas conseguiu te tirar te desestabilizar, sabe por quê? Porque a firmeza a tua firmeza está na rocha, que é Jesus, a rocha inabalável. Amém? Dê glória a Deus. É Deus na sua vida. No templo, irmãos, é ali no templo. Estamos nessa dificuldade nesse momento, ora estamos no templo, ora não estamos, mas na oportunidade que Deus tem nos dado, saiba de uma coisa, é no templo que estudamos a palavra do Senhor, é no templo que nós louvamos o nome do Senhor, oramos e desfrutamos da comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Se alguma coisa separa essa comunhão, coloca por terra, amém? E restaure a sua vida com Deus. Então poderíamos fazer isso em qualquer parte, mas o templo reúne as condições que nos conduzem a isso. A gente pode adorar em casa, como a gente cultuar o Senhor em casa, a igreja começa em casa, mas como é bom. Por isso o salmista disse, eu peço ao Senhor que eu possa estar na sua casa todos os dias, porque aquele ambiente é propício para isso. Tem a escola bíblica dominical, tem a doutrina, tem a oração, tem o louvor, tem a palavra. Tem essa de dizer, eu vou sair da igreja, eu vou para outro lugar, porque eu estou frio. Você se fortalece em Deus. Você se humilha, você desce, Deus te levanta. Você clama e Deus te escuta. Aleluia! E você é vaso escolhido por Deus. Amém? Então, poderíamos fazer em qualquer lugar, mas Deus nos deu um templo para estarmos reunidos ali. Então há o culto organizado, com pregador, cânticos, como antes havia ali os sacerdotes naquela época, toda aquela liturgia. Hoje nós temos a nossa liturgia cristã. Desde a primeira oração até a final, Deus está ali agindo de uma forma especial, como se fosse um banquete. Eu sempre digo que um culto é como se fosse uma mesa preparada, e você chega na hora certa, senta, começa a se alimentar, e no final você ainda come a sobremesa, e depois você faz a sua última oração e vai embora para casa fortalecido e abençoado. Não chega atrasado não, se você pode, chega cedo e vai participar da bênção que Deus te dá. Certo? Glória a Deus, aleluia. Então, como é maravilhoso. Então, por isso, a assiduidade, né, aos trabalhos da igreja beneficia o crente, não abrindo brechas para a ação do inimigo. Quer tapar toda brecha para o diabo? Seja um crente, amém, envolvido com a obra de Deus, sem murmuração, sem reclamação, sem exaltação, mas com humildade, né? Com humildade, né? Com humildade na presença de Deus. E Deus vai te honrando, Deus vai te abençoando, amém? E fazendo a grande diferença na sua vida. Salmo 122 vai dizer o seguinte para nós: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que alegria o salmista diz. E que alegria nós temos hoje quando estamos ali no templo, né? A gente diz, alegrei quando disseram vamos à casa do Senhor, porque que oportunidade Deus tem nos dado. Quarto e último ponto, visão correta da vida espiritual. Você vai ver do versículo 7 até o 14, certo, do Salmo 27. Uma visão correta da vida espiritual. Qual é a visão que nós temos que ter da nossa vida espiritual? Na vida espiritual é que está a fonte da verdadeira solução de nossos problemas. Quer ter os problemas resolvidos, bem administrados, sempre vai ter problema, mas quer aprender a resolver e administrar os problemas, né?
Então, nós vamos aprender como? Tendo uma vida espiritual na presença de Deus. Porque nós temos o ensinamento. Interessante, né, irmãos? Todo dia nós temos uma prova. Todo dia. E quem lê a Bíblia sabe disso. Todo dia você tem prova. Mas como é que você recebe a aprovação, a nota da sua prova? Onde é que você encontra a resposta das provas que você está passando? É na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Você tem toda a resposta para as suas provações, para as suas lutas e dificuldades. Então esse é o caminho que devemos tomar. Se não obtivermos de imediato uma solução, vamos continuar buscando a Deus. Se de repente o teu problema não foi solucionado, a tua causa ainda está muito impossível para você, mas não desista não, amém? Porque você vai continuar buscando ao Senhor e no tempo certo Deus vai agir. Então vamos nos acusar, nem desistir quando as respostas atrasam ou não vêm da forma como nós pedimos. Tem muitos que já abandonaram a fé porque querem que Deus faça e Deus ainda não fez. E Deus tem o tempo de fazer. Então não para. Amém? Continua acreditando, buscando ao Senhor. Porque é no tempo de Deus. Deus é longânimo. Não é na minha hora, mas é na hora de Deus. Temos que continuar orando, buscando a Deus em oração. Então vamos ver como é que o salmista orou. No versículo 5 vai dizer, buscando a presença do Senhor. Ele orou buscando a presença de Deus. No versículo 5, olha, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre a minha rocha. Como é que ele buscou a Deus? Ele buscou confiando na paternidade de Deus. No versículo 10, porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele foi orar, irmão, se guardando, se protegendo e confiando na paternidade de Deus. Deus é o nosso Pai. E como bom pai, ele cuida de você, ele não te abandona, minha irmã. Ainda que a sua mãe, diz aqui a Bíblia, ainda que a mãe desampare, mas Deus não vai te abandonar. Como foi a oração do salmista? Certo? Confiando na paternidade de Deus e buscando a direção de Deus, no versículo de número 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Mas Deus vai te guiar pelo caminho certo. A oração do salmista, buscando a proteção de Deus, no versículo 12. Não me deixes à vontade os meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Buscando a proteção de Deus, para que Deus guarde de tudo aquilo que é contrário. E por fim, crendo na bondade de Deus aqui na terra, nos versículos 13 a 14, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, aqui na terra, viu, irmãos? Mas também ele vai dizer assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração, espera, pois pelo Senhor, louvado seja Deus. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que você possa se fortificar. Esse é o meu desejo com essa palavra, temor, confiança em Deus, em qualquer situação, mesmo que a circunstância de Davi era uma circunstância quando ele foi ungido rei, preparado para enfrentar grandes inimigos, mas ele teve uma visão correta de Deus, certo? Uma visão correta a respeito dos problemas e também uma visão correta a respeito da sua vida espiritual. Que tenhamos essa visão, que Deus te abençoe de uma forma toda especial. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós agora e sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe no nome de Jesus.